A palavra de Deus é maravilhosa, não é mesmo? E tem muitas pessoas que acreditam em muitas coisas da sua própria cabeça. E aqui neste canal, o canal da Videira, nós temos como meta esclarecer as dúvidas através da palavra de Deus. Eu acho que você já ouviu pessoas falarem assim: ah, inferno não existe, inferno é aqui mesmo. Esse mundo é tão difícil, aqui que é o inferno. Já ouviu alguém falar assim? Eu já. Além disso, nós também já vimos pessoas pensando assim: Deus, ele é bom, Deus é amor. Aí no final, ele dá um jeitinho e vai todo mundo para o céu. Já ouviu alguém falar assim? Você pensa assim? Bom, tem muitas formas de se pensar a respeito da eternidade, a respeito de salvação, etc. Mas o importante é o que Jesus falou sobre isso. E hoje eu gostaria de fazer essa devocional, essa reflexão bíblica, baseado numa palavra de Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, muitas pessoas entendem que este versículo é a Bíblia em miniatura. Tudo que Deus tem para falar para a gente na Bíblia, se nós fôssemos resumir, ficaríamos com essas palavras de Jesus, que estão em João, capítulo 3, versículo 16. É o texto mais conhecido da Bíblia em todo o mundo. Vamos ver o que Jesus disse? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Existem verdades que, se você passar a sua vida inteira e não souber dessas verdades, você não vai perder nada. Porém, existem outras coisas, outras verdades que, se você não souber, farão grande falta na sua vida. Hoje eu gostaria de refletir com você a respeito de três verdades que vão fazer diferença na sua vida daqui a 200 anos, daqui a 300 anos farão diferença na sua vida. Talvez você esteja perguntando: pastor, você acha que eu vou ficar com 200 e tantos anos, 300 e tantos anos? Que a Bíblia ensina que a nossa existência aqui nesse mundo, a existência com esse corpo, ela vai até a morte. Porém, a Bíblia ensina que depois da morte, nós continuamos existindo. Exatamente. Por isso que eu me refiro daqui a 200 anos, 300 anos, essas três verdades você precisa conhecer, porque elas vão fazer diferença lá. Daqui a 200, 300 anos você vai me lembrar aqui do nosso papo, lembrar desse vídeo, porque essas verdades, elas definem o nosso destino eterno. Bom, antes de mais nada, a verdade está contida em João capítulo 3, versículo 16, como a gente já leu. E quem declarou essas verdades é a própria verdade, Jesus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele fez essa declaração cerca de 2000 anos atrás, que está registrada aqui na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos a essas três verdades, não é mesmo? A primeira verdade que vemos aqui na palavra de Deus é que Deus ama você. Deus ama você. Quantas pessoas amam você? Muitas pessoas? Poucas? Nenhuma? O fato é que alguém ama você. Deus ama você. Aqui a palavra de Deus diz, Jesus está declarando, que Deus amou o mundo. E mundo aqui significa todas as pessoas que ele criou, inclusive você, inclusive a mim.
Então Deus, ele nos ama. Olha que coisa bonita. A Bíblia nos apresenta um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra. Deus criou todas as estrelas, criou a lua, criou a terra, criou as montanhas, os mares, criou tudo e todos. E esse Deus tão poderoso, tão incrível, esse Deus é um Deus que é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Tão poderoso, mas ao mesmo tempo um Deus que é amor. É lindo isso. É tão bom saber que o Criador de todas as coisas me ama. Ama você. Significa, se Ele me ama, se ama você, que nós somos importantes para Deus. Aquilo que acontece na sua vida é importante para Deus. Deus ama você. Um amor muito profundo, um amor maravilhoso, um amor incrível, um amor tremendo. Essa é a primeira verdade que você precisa saber. Deus te ama. Deus se importa com você. Você é importante para a pessoa mais poderosa desse universo, aquele que criou esse universo. Nunca se esqueça disso. Quem disse isso? Jesus. A segunda verdade que você precisa saber e que Jesus está revelando para você é que Deus provou o amor que Ele tem por você e por mim também. Deus não apenas ama você, mas Ele provou que ama você. Ele provou que ama a mim, provou que ama todas as pessoas que Ele criou. Como Ele provou? De uma forma indubitável. Deus enviou seu Filho Jesus, o próprio Deus encarnado, a Bíblia chama de Emanuel, Deus conosco, e Ele veio a este mundo, como Deus prometeu lá no passado. Há 2000 anos atrás se cumpriu a promessa, o Messias chegou, por isso nós celebramos o Natal. O Natal é a vinda do Senhor Jesus a este mundo. O Deus, o Criador, se fez carne em Cristo Jesus. Jesus e Deus são a mesma pessoa, é a Trindade, são pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um Deus, um trino Deus, é o próprio Deus no mistério da encarnação que esteve conosco. Agostinho, certa vez, um apologista lá do passado, disse que Jesus, ele era tão Deus como se não fosse homem e tão homem como se não fosse Deus. É o mistério da encarnação. Mas Jesus esteve aqui. Deus se fez, o Criador se fez criatura. E como Criador, se tornando criatura, ele ainda se fez servo. Nosso Deus é humilde. Nosso Deus nos ama tanto que ele se fez criatura, habitou entre nós e mais. Veio aqui para morrer na cruz do Calvário. Sim, meu amigo, minha amiga. Deus provou o seu amor por você, morrendo na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Esta é a prova do amor de Deus. Ele nos ama tanto, Ele te ama tanto, que chegou a morrer, a sofrer na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos pecados de todas as pessoas. Como nós pecamos, era necessário que tivesse o pagamento desses pecados lá na cruz para que pudéssemos reviver nossa comunhão com Deus. Ela foi perdida pelos nossos pais adâmicos, né? Lá no Éden. Então o Senhor veio, morreu naquela cruz. E eu sempre observo que não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas o amor que Ele tem por mim e por você. Então, a primeira verdade, Deus ama você. A segunda grande verdade que você precisa saber, Deus provou que ama você, morrendo na cruz por você. Espero que você esteja pensando, e agora, qual é a terceira verdade? A terceira grande verdade que eu preciso saber? Bem, a terceira grande verdade é que Deus deseja que você seja salvo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que você já ouviu alguém dizer: Deus não manda ninguém para o inferno, não é mesmo? Olha, ele não manda ninguém para o inferno mesmo. Deus manda todo mundo ir para o céu, para a salvação eterna, para a vida eterna. Por isso mesmo, ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Entretanto, as pessoas que não aceitam a solução de Deus para o pecado, que é Jesus Cristo, elas então, a Bíblia diz, Jesus diz, estarão condenadas eternamente para a morte eterna, para o inferno. Exatamente. Depois de sofrer tanto aqui nesse mundo, a pessoa morre. Se ela não tiver o nome escrito no livro da vida, ela passará a eternidade no inferno. Jesus disse que esse lugar é um lugar de pranto e ranger de dentes, um lugar de grande tristeza, um lugar de grande pavor. E lá no inferno não há salvação. Quem chega lá fica eternamente lá. Já pensou você chegar no inferno sabendo que jamais sairá daquele estado de agonia, de terror, de medo, de pavor, que nunca mais você sairá de lá? A Bíblia diz que quem é condenado ao inferno, de lá não sai. Mas, veja, Deus quer que você seja salvo, porque todo aquele que nele crer não pereça. Todo aquele que crer em Jesus, por isso Jesus veio, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não tenha morte eterna, mas sim tenha a vida eterna. É isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você vá para o céu, vá para a eternidade com Ele. Isso mesmo. E como você consegue fazer isso? Jesus mesmo ensina, a Bíblia ensina. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Religião não salva ninguém. Apenas Jesus pode salvar. Boas obras não salvam ninguém. Apenas Jesus pode nos salvar. Então, para que você possa ter a vida eterna, você precisa crer em Jesus. Crer não é acreditar. A Bíblia diz que o diabo acredita em Deus, mas está no inferno. Crer, no sentido bíblico, é você entregar sua vida a Jesus. Fazer de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida. Senhor é o proprietário, o dono da sua vida. Você entrega a sua vida a Jesus e a partir de então é Ele que vai orientar, Ele que vai direcionar a sua vida. E Salvador, aquele que morreu pelos seus pecados, que te redimiu e, portanto, escreveu o seu nome no livro da vida. É uma decisão pessoal. Eu já tomei a minha. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão. Por isso, essas três grandes verdades são verdades muito importantes para que você possa entender que Deus te ama, que Ele provou o seu amor por você lá na cruz e que Ele quer que você tenha vida eterna. Esse é o presente que Deus está dando para você nesta ocasião. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça-o agora. Feche seus olhos e de todo o seu coração, faça uma oração entregando a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, agora que eu descobri estas verdades da Tua palavra, eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, que o Senhor seja o meu Salvador e o meu Senhor. Eu seguirei os Teus passos, Senhor. Escreva meu nome no livro da vida. Quando partir deste mundo, eu quero ir para a vida eterna contigo, Senhor. Eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, se você entregou sua vida a Jesus, agora você é meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, e eu espero ver você lá no céu. A Igreja Batista Videira está aqui para anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a sua vida. Se você tomou uma decisão ao lado de Jesus, escreva aí para a Igreja Batista Videira, aí mesmo no YouTube, e nós estaremos com muita alegria orando pela sua vida. Deus te abençoe.